Pessoal, vai ser bem breve, tá bom? Bem breve mesmo, rapidinho. Mas hoje eu quero falar de algo importante com vocês. Da volta de Jesus. A melhor coisa é a volta de Jesus. Por quê? Porque a gente vai morar no céu. No céu não tem morte, não tem sofrimento, não tem dor, não tem miséria. E sabe por que está tendo tantas misérias? É porque Jesus está voltando. Tem que acontecer tudo isso aqui para Jesus voltar. Agora, o que é isso interessante? É interessante é que a gente esteja preparado. Não se preocupe com essa morte que é passageira. Porque, na verdade, essa morte, ela é uma bênção. Já imaginou se a gente vivesse eternamente sofrendo, doente, em fila de hospitais, passando por cirurgia, operação? Então, essa morte, de uma certa forma, ela é uma bênção que Deus deu para nos tirar desse mundo de miséria, e já Ele está voltando para nos levar para o céu. Ele tem uma promessa em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ele diz assim, ó: agora, porém, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive, aqueles que estão em Cristo Jesus, ele diz assim, ó, que não vive segundo a carne, mas o Espírito. O que significa isso? Que não vive segundo os prazeres, mas segundo a vontade de Deus. Porque Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, lá tem dois grupos. O grupo da carne, que faz tudo: prostituição, lascívia, bebedeira, briga, discórdia, porfia, assassinato, inveja, tudo isso aí. Mas o grupo do Espírito tem amor, tem mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, paciência. Que a gente hoje vive numa sociedade que se alguém para na frente da gente, a gente já quer matar, não é verdade? Mas quando a gente vive no Espírito, a gente não. Pelo contrário, quando a vez é nossa, a gente dará para o irmão. Agora é fácil? Não. Porque a vontade de Deus, para nós que somos miseráveis pecaminosos, a gente só quer fazer o que a gente quer. Só o nosso egoísmo. Aí a gente não quer. Se é a nossa vez, a gente não quer dar para o mais velho do que a gente passar. Não quer dar. Olha, eu cheguei primeiro. Se ele quisesse ir primeiro, ele tinha vindo mais cedo. Véio. Não é assim que funciona? Mas eu vou dizer para vocês. Breve, Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados, vivendo no Espírito, vivendo de acordo com a sua vontade. Tirar o egoísmo do nosso coração, tirar o ego, tirar o assassinato. Porque assassinar não é só dar um tiro em alguém. Não é só esfaquear alguém. Quando eu odeio alguém, 1 João 3,15 diz que eu já matei. E assassino não entra no céu. Se nós temos uma vida de adultério, o que é isso? Eu tenho a minha esposa e vou buscar outra na rua. Tá certo isso? Não. Deus deu uma mulher para nós. Um homem e uma mulher. Não é mais do que isso. Sabe, meus irmãos? Cristo está voltando. E por isso que ele disse, para aqueles que estão em Cristo, aí ele relata quem que está em Cristo. Aquele que não vive segundo a carne, mas aquele que vive segundo o Espírito. Aqui está falando que é aquele que vive em certa igreja? Não. Ele está falando que vive segundo o Espírito. Para que eu conheça Cristo, eu preciso só disso aqui, ó. Só da Bíblia. Da Bíblia. Seguir o que está nela. Não o que o homem diz. Não o que o padre diz. Não o que o pastor diz, o bispo diz. O que o homem diz, não. Eu só preciso seguir a Deus, meus irmãos. Se eu seguir a Deus, eu estou seguro. Porque o homem é falho. É ou não é, meu irmão? Miserável e pecador. Eu sou miserável e pecador. Vocês vão confiar em mim? Não. Nós temos que confiar em Deus. Ele que viveu aqui sem pecado. E ele veio para nos salvar. Veja só, amor grandioso. João deixa bem claro. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê, ou seja, que vive em uma obediência. Porque Tiago 2,19 diz que os demônios creem que estremecem, porém não obedecem. Eu só acreditar que Jesus existe, isso aí não me garante a salvação. Eu preciso obedecer, porque os demônios creem, mas porém não obedecem. Tem muita gente que acredita em Jesus, no sacrifício de Jesus, mas não obedece a sua palavra. E aí não vai nos valer de nada. Eu saber não vai valer de nada. E eu saber que Jesus está voltando, e eu não avisar vocês, e eu não levar essa mensagem para vocês, também não vai me adiantar de nada. Porque a salvação individual mas eu preciso levar essa mensagem a todos. Porque o que Jesus disse foi: ide e pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Porque eu posso estar em igreja que for e estar com o meu egoísmo. Vai adiantar? Não. Eu sempre digo isso, meus irmãos, não vão por igreja. Igreja não vai salvar nenhum aqui de vocês. Nenhum. Igreja não vai salvar. Deus não vai levar tijolo para o céu. Ele vem nos buscar. Vem buscar nós, que somos um povo escolhido. Ele não vem buscar templo. Ele vem buscar a igreja espiritual. Opa, desculpa. Vem buscar uma igreja espiritual. E nós temos que estar preparados. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta bem retórica. Quem quer ir morar no céu?
Só esses dois aqui querem morar no céu? Todo mundo aqui quer morar no céu, né? Se a gente perguntar em qualquer lugar, todo mundo quer morar no céu. Mas o que a gente está fazendo para ir morar no céu? Essa que é a pergunta que nós temos que se fazer. Entende? Crer e obedecer. Porque, por exemplo, tem um doutor ali, eu acredito que é um doutor, não é isso? Ele quis ser médico, mas para que ele fosse médico, ele teve que ir para a faculdade, para a universidade, se preparar. Para que a gente vá para o céu, não é só querer. Eu tenho que buscar, me preparar. Eu tenho que fazer muito sacrifício, eu tenho que abandonar muitas coisas, que para mim é muito gostoso. Quando eu aceitei a Cristo, eu tive que abandonar muitas coisas. Muitas coisas. Foi difícil? Foi difícil, mas eu abandonei pelo poder dele, pela graça dele. Eu não conheço a vida de vocês. Eu não conheço de onde vocês são, eu não conheço se vocês são cristãos ou não, são religiosos ou não, eu não conheço. Mas isso não faz diferença nenhuma. Porque eu não preciso conhecer vocês. Quem precisa conhecer vocês é Cristo. E vocês também precisam conhecer Ele. Com a sua verdade. Porque Ele diz, João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele. E Ele vai vir nos buscar. Não tem outro intermediário. O único intermediário é Deus. E quem nos mostra a Cristo e a vida de Cristo está aqui, ó. Está aqui, ó. Todos nós temos uma Bíblia, graças a Deus, que temos uma Bíblia em casa. Se não tivermos, todo mundo tem um celular. Podemos baixar um celular e buscar Cristo. Meus irmãos, vamos buscar Cristo hoje. Porque Cristo está voltando e quando Ele voltar, Ele não vai vir salvar ninguém. Porque Ele já veio salvar. Ele já nos deu a salvação lá na cruz. Quando Ele vier, Ele vai vir só buscar. É a promessa de João 14. E sabe por que Ele não veio? Porque Ele está esperando eu e vocês se preparar. Se preparar. Porque é doído. Ele vinha, Ele sabia que Ele morreu por uma multidão. E essa multidão não aceita Ele. Não aceita Ele. Se a gente lê Mateus, aliás, João capítulo 1, certo? E capítulo 3, a gente vai ver ali que o mundo amou mais as trevas do que a luz. E hoje não é diferente. As pessoas estão mais escolhendo balada, drogas, bebidas, prostituição, inimizades, do que servir a Cristo. Viver uma vida de tranquilidade, viver uma vida de paz. Porque quando você convida alguém para ir a Cristo, ele fala, não, hoje não dá, eu estou sem roupa. Mas se alguém chega e diz assim, ei, vamos numa balada? Ele diz, não, peraí, só vestir minha camisa, para mim não ir sem camisa. Ele nem se preocupa com a roupa. E se não tiver dinheiro, o cara não empresta dinheiro para ele ir. E ele vai no mesmo instante. E por que para Cristo a gente faz tanta dificuldade para ir até Cristo? Qual que é o medo? Porque com Cristo tudo é de graça, a salvação é de graça. Quem tem filho aqui? Quem que daria um filho para morrer por mim? Que eu sendo miserável e pecador. Quem que daria um filho? Ninguém daria um filho. Eu não daria o meu filho para morrer por vocês. Porque também não precisa. E a morte do meu filho não ia valer de nada. Não ia valer de nada. Mas a morte do único filho de Deus. O único filho. A Bíblia deixa bem clara. É o único filho. Uma coisa é a gente ter 2 filhos. Uma coisa é a gente ter 3 filhos. Outra coisa é a gente ter só um. E saber que vai perder aqui. E o pior, você perder seu filho e sentar na cadeira e ver toda a judiação que fizeram com seu filho. Porque uma coisa é pegar seu filho, levar para longe e matar. E você saber que mataram. Outra coisa é você ter que sentar na cadeira e simplesmente contemplar a morte de Cristo. Contemplar a morte do filho. Aí é que é sem fazer nada. Já imaginou? Se isso acontecesse com nós? De alguém pegar um dos nossos filhos e botar nós numa cadeira e nosso filho no outro, e vai cortando um braço, vai cortando uma perna, e nosso filho clamando e a gente não poder fazer nada? Qual que seria a sensação do nosso coração? Angústia, dor? Não dá. Por que a gente não valoriza o sacrifício de Cristo? Olha, eu digo para vocês, Hebreus, ele diz que o tempo, ele é hoje. Hebreus capítulo 3, certo? Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 9. Diz, se ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Mas o dia não é amanhã, o dia é hoje, porque a gente não sabe se amanhã a gente está vivo. A gente não sabe. Eu já conversei com pessoas que eu virei a esquina, quando eu cheguei em casa, soube que tinha morrido. E pode ser que essa aqui seja a última vez que vocês me veem. Pode ser que um carro me atropele aí, ou eu dê uma parada cardíaca, eu não sei. Pode ser que seja o meu último dia. Aí eu digo assim, não, quando eu completar 40 anos. Não, amanhã eu ainda não estou preparado. Não, eu vou me preparar. Não, ninguém vai se preparar. Tá? Ninguém vai se preparar. Porque quem nos prepara é Cristo. Quem nos prepara é Cristo. Por isso é que Ele nos chama.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados e cancelados. É isso que Deus diz para nós. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, vamos aceitar Cristo, vamos aceitar esse sacrifício, vamos não olhar para a cruz, mas olhar para aquele que foi crucificado na cruz, para Jesus, porque ele está voltando. E tão dolorido é. Gente, eu vou dizer para vocês, a parte mais dolorida, isso está escrito, que é a parte mais dolorida, a história mais dolorida, a coisa mais dolorida, o momento mais dolorido é quando Cristo clamar. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso 40. Apartai-vos de mim, maldito. E aí ele vai explicar, ele vai dizer que esse fogo eterno é preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas vai ter uma multidão. Porque Mateus capítulo 7, verso 14, lá diz que é 2 caminhos. E lá diz que são poucos que entram pelo caminho estreito, mas que é uma multidão que vai pelo caminho largo. E vai ser uma multidão que vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo. Ele diz: olha, para o diabo e para os seus anjos, esse fogo não é para nós. E por que a gente está querendo esse fogo? Por que a gente não busca Deus logo? Por que a gente não se converte de verdade logo? Não é ir para a igreja. Ir para a igreja e dizer que não, é se converter de verdade, de todo espírito, de todo coração, de toda força, de todo entendimento. Porque eu simplesmente ir lá para a igreja e sentar no banco, esqueça, meus irmãos. Esqueça, salvação não é assim não. Salvação é aqui, ó, em Cristo Jesus, sabe? E hoje esse não é o meu apelo, porque a palavra não é minha. Hoje esse é o apelo de Cristo para vocês: arrependei-vos e convertei-vos. Todos nós estamos vendo, todas as profecias estão se cumprindo, e já já Ele está vindo nos buscar. E eu repito de novo: não vai ter morte, não vai ter choro, ninguém vai enfrentar a fila de hospital, ninguém vai passar por uma cirurgia, ninguém vai passar pela morte. Vamos imaginar a gente encontrar a nossa família lá no céu, na manhã da ressurreição. Vamos imaginar o lado bom. Agora vamos imaginar também os nossos parentes, a nossa família, do lado de Cristo, e nós do lado daqui, pegando fogo. Eu acho que se alguém aqui já foi queimado, eu já fui jogado no fogo, porque eu não vou erguer a camisa, mas eu já fui ter minhas costas queimadas. Então eu digo assim: eu já fui queimado uma vez, meu Deus, eu não quero fogo de novo. E eu digo assim: se esse fogo daqui dói, imagine o que vem de lá, que é 7 vezes mais. Fogo com enxofre. Imagina só, pedras de 35 quilos caindo do céu, é só não ler Apocalipse. Então, meus irmãos, aceitem a Jesus hoje. Espero que vocês aceitem Jesus hoje. Reflitam nessa palavra aqui, ó. Romanos capítulo 8. Reflita em João capítulo 3. Reflita em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, a glória do céu. No capítulo 20 também. Vamos parar um pouco para a gente refletir que Ele está voltando. É tão fácil aceitar Cristo. Marcos, ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, ou seja, aquele que não obedecer, será condenado. Que triste será. Que triste será. Mas infelizmente, muitos de nós vamos passar por isso. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse hospital, nessa clínica. Eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, e também oro pelos irmãos que estão aqui. Pai amado, eu não conheço, mas Tu conheces a vida de cada um. Proteja, Pai, o guarde. Tu sabes o que cada um tem na mente, tem no coração. Aqueles que estão doentes físico, Pai, traga a Tua mão poderosa sobre eles e venha curá-los, venha restaurá-los, para a Tua honra e Tua glória, e que não nos esquecemos de que até aqui Tu temos conduzido. Pai amado, eu Te peço também a cura espiritual. Eu não sei aqui quem Te serve, quem não Te serve, mas Tu conhece. Mas a Tua palavra foi plantada, meu Deus, e não sabemos se é o meu último dia ou se é o último dia de alguém. Mas o que eu sei é que Tua palavra foi plantada, Pai amado. Que a Tua palavra venha dar fruto a 30, a 60 e a 100. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas e quebre, Senhor, toda a barreira que está nos impedindo de chegar até Ti, de aceitar, de Te servir verdadeiramente. Pai amado, é a bênção que eu Te peço e Te agradeço por cada um, pela família de cada um. E Te suplico, continue protegendo pai, filho, neto, cada pessoa, Pai, porque todos nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu poder e do Teu cuidado. Pai, mas que acima de tudo, nós não nos preocupemos com as coisas terrenas, mas nos preocupemos com as coisas celestiais. Nos preocupemos em estar preparado para ir morar no céu. É o que nós pedimos, meu Deus, porque Tu é um Deus maravilhoso. É um Deus digno de toda honra, todo louvor.
É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pessoal, quem for só de uma família, entendeu? Aí eu vou dar só um, tá bom? Para que dê para todo mundo. Aqui, meu irmão. Seu, nada. Ó, vocês são só uma família? Moram só numa casa só? É? Ó. Você pensou que eu esqueci de você? Ia não. Eu ia dar o seu. De nada. Amém. Continue nos abençoando. Ok, minha irmã? Moço, mas é de graça, você não quer? Ah, tá. Tá bom. Tudo bem. Dá um PC. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Então, pessoal, só para resumir rapidinho, fala sobre as 3 mensagens de Apocalipse, que as últimas mensagens têm que ser proclamadas para Jesus vir, tá bom? Apocalipse capítulo 14. E aí vocês vão entender bastante coisa. Vai falar sobre o sinal de Deus, sobre a marca da besta. Vai falar sobre os enganos dos últimos dias. Vai falar da história dos nossos irmãos lá no passado, que foram queimados, que foram crucificados, que foram degolados. E vocês vão conhecer. Esse livro é espetacular. Esse livro aqui é mais do que ouro na mão de vocês. É salvação para vocês, tá? Eu já agradeço. Deus continue abençoando ricamente você e a família de vocês.